Olá, bom dia, a paz do Senhor esteja com você, que o Senhor esteja na sua casa, que o Senhor esteja no seu trabalho, aleluia, seja bem-vindo à Célula Digital e EJN Alphaville, um lugar para você fazer parte da família e não somente frequentar, amém? Eu quero já deixar aqui os nossos recados, que é a localização da nossa igreja, que fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? E também quero já aqui anunciando os nossos cultos, os nossos próximos cultos, que vai ser no sábado, às 19 horas, vai ter culto das nações. Amém? Um culto maravilhoso da nação jovem. Leva seu jovem lá. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus, aleluia. Também, no domingo, vai ter culto às 9 horas e às 18h30. Glória a Deus, aleluia por isso. Aleluias, aleluias. E agora, vamos aqui para a nossa oração, para uma oração rápida, para que o Espírito Santo entre nessa live e que ele venha levar para você a palavra e que você sinta a presença do Senhor, assim como eu estou sentindo aqui. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E Senhor Deus, Pai misericordioso, Espírito Santo de Deus, entra nessa oração, vai lá no meu irmão, na minha irmã, que está lá, está precisando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, está precisando preencher o vazio que está nela. Glória a Deus. E vai preencher no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E a palavra de hoje é João 13, 14 e 15. Hoje a gente vai continuar falando sobre as características de Jesus que nós devemos imitar. Amém? Para que você possa chegar aonde você quer chegar, que é no céu, no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra. João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu sendo o Senhor, o mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que o Senhor Jesus nos mostra aqui? Que ele era uma pessoa humilde e ela, independente da posição dele, ele servia as pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, independente do que você for, do qual a sua posição, você tem que servir o seu funcionário, entendeu? Como que você serve o seu funcionário? Você dando bônus de reconhecendo o trabalho dele, amém? Lá na sua empresa, ou então até mesmo dentro da sua casa, você servindo o seu marido, o seu filho, a sua filha, em nome do Senhor Jesus. Não custa nada você passar uma roupa para o seu filho, para o seu marido. Amém, irmã? Não seja assim. Sirva, vamos servir. Glória a Deus. E Senhor Jesus servia. Por que a gente não serve? Ele era mestre. Ele é Senhor. Ele foi mestre quando esteve entre nós. E continua sendo mestre. E é Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele serviu. Por que nós não servimos? Amém? Então, fica essa palavra para você. Outra coisa também, Provérbios 4, 23. Lá diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Porque Jesus, ele não aceitava qualquer palavra. Ele não aceitava que entrasse palavras em seu coração que trouxesse coisas negativas, amém? Assim como aconteceu lá naquela passagem lá da menina que estava doente e chegaram pro Jairo e falaram: não perturbe mais o mestre, porque a menina já morreu. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Jairo, somente crê, só isso. Ou seja, não é para entrar as palavras que as pessoas falaram, entendeu? Por quê? Porque ele é a vida. Jesus é a verdade.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele vai trazer a vida. Ele vai fazer o que ser possível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Amém? Então, somente crê no que o Senhor diz. Então, nós temos que crer nas palavras do Senhor e não nas palavras de qualquer um que fica falando por aí. Amém? Porque nós devemos guardar o nosso coração para que não seja contaminado por essas palavras e que venha entristecer a nossa vida, a nossa alma. Amém? E que isso tome espaço para o inimigo usar contra você. Glória a Deus. Outra coisa que Jesus também era, ele suportava que vinha contra ele. Amém? Tudo que vinha contra ele, ele suportava. Muitas vezes os fariseus vinham perturbar ele com questões, né, das leis contra o Senhor. Por quê? Porque eles não acreditavam nele. Porque, como eu já disse, ele veio ao mundo, mas ninguém acreditou nele. Então, por isso que ele simplesmente suportava tudo. Amém? E nós temos que fazer isso também, suportar tudo. Suportar tudo, por quê? Porque nós temos que ser fortes. Amém? Nós temos que ser fortes para suportar, porque nós temos que colocar aqui uma coisa, que nós somos na rocha, nós temos que colocar a nossa vida na rocha, nós temos que ter a nossa identidade em Cristo. Amém? E para isso a gente precisa estar na rocha. Glória a Deus, aleluia. E nos ensina, inclusive com essa questão, nos ensina que nós devemos suportar tudo por Ele, por amor a Ele. Amém? E Jesus ouvia também o que era somente para ouvir. O certo e só o certo. Nada mais do que isso. Ele tinha ouvido para ouvir o que era certo. E não para ficar ouvindo qualquer coisa. Amém? Então, lá em Marcos 4:9, diz assim, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos que ter ouvido treinados. Devemos ter ouvidos treinados para ouvir. Amém? Mas para não ficar ouvindo qualquer coisa. Porque qualquer pessoa que fica falando, qualquer coisa que esteja combatendo a palavra. Amém? Sempre esteja atento a tudo. E Jesus tinha muita coragem. Por último, essa era a última característica do Senhor, que foi encontrado através do nosso estudo. Jesus tinha muita coragem. E devemos ter coragem também. Porque como que pode um homem ter morrido na cruz por nós? Ele poderia ter mudado de ideia, porque ele nasceu em carne, mas ele não mudou, ele foi até o fim, por obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então nós temos que ter muita coragem, porque devemos ter coragem para enfrentar todas as coisas que é necessário acreditar na palavra de Deus, que Deus lhe deu, e não desistir. E ir em frente, porque Deus vai lhe dar estratégia para continuar. Amém? E eu acredito que Deus nos ama muito, 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 muito. Por isso que Ele deu o Filho dele por nós. E Ele ama. E Ele não quer que a gente se corrompa, Ele não quer que Ele quer que a gente mude. Entendeu? Por isso que Ele nos ama, Ele ama porque nós somos a criatura dele. E Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente tá. Ele quer que a gente melhore, Ele quer que a gente mude, que a gente seja como Jesus. Amém? Nós sejamos como imitadores do Senhor aqui nessa terra, para que possamos levar a palavra mais adiante, para que possamos dar esses ensinamentos às pessoas. Amém? E que para que nós possamos chegar aonde nós queremos chegar, que é no reino dos céus. Amém? No reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E essa palavra, ela fica aqui para você, porque eu acho muito importante nós pensarmos nisso, pensarmos nas características do Senhor. Amém? Olhar para Ele com outra visão, com outro olhar. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar.
para que o nosso dia seja abençoado, para que o nosso dia seja tranquilo, envolvido em oração. Amém? Senhor Pai misericordioso, meu Paizinho querido, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho por nós, Senhor. E está Ele, Senhor, que Ele nos salvou dos nossos pecados, do pecado original que foi feito por Adão. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos perdoa, Senhor, por nossos pecados, nossas transgressões. E perdoa, Senhor, a nossa vida. Perdoa a nossa vida. Graças te dou, Senhor, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa trazer cada vez mais, Senhor, o seu Espírito junto de nós. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui na Tua presença, meu Pai, nos ofertando o nosso tempo, ofertando a nossa vida, para que nós tenhamos a Sua presença. Glória a Deus, aleluia. Meu Senhor e meu Deus, eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga paz nessa terra. Oh, meu Deus amado, que o Senhor traga paz nessa terra, que o Senhor traga amor, que o Senhor traga muita esperança, que o Senhor traga tudo que é preciso, Senhor, para estar diante de Ti. Glória a Ti, aleluia. Também oro, Senhor, para que as pessoas venham a entender e a querer imitar as Suas características, meu Deus, para que nós possamos viver cada dia melhor aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, porque assim nós viveremos conforme a Sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Oro também pelos doentes físicos e emocionais, que eles saiam dessa escuridão, Senhor. Caia por terra agora todo espírito maligno que fica colocando coisas erradas na cabeça dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora, vá embora agora. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E também, Senhor, eu oro para que as pessoas venham ter experiências com o Senhor, venham ter experiências maravilhosas, experiências, marcas que nunca vão sair do seu ser, jamais, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém e amém. Senhor, eu agradeço, Senhor, por essa live. Muito obrigada porque nós estamos aqui. Graças te dou, meu Pai, graças te dou. Obrigada, Senhor, porque esse irmão vai assistir essa live em nome do Senhor Jesus e vai entender tudo o que ele precisa fazer para viver melhor aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. E eu convido a você compartilhar essa live. Se você gostou, se foi útil para você, se você entendeu, compartilha com seus amigos, com seus familiares. E também, se você puder me seguir, para que a gente continue aqui nessa jornada. Amém? Glória a Deus. E hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo, na semana que vem, se Deus quiser.